Mais um filme clássico dos anos 2000, aqueles que quem assistiu se lembra. Hoje temos Procurando Nemo, um filme que tem uma cara linda, né, uma estética agradável, mas que esconde temas bem pesados. Na história, a gente conhece o Marlin, um peixe palhaço que vive ali na Nêmona, primeiro com a sua esposa, a Coral. E os dois estão bem ansiosos, pois vão ser pais de uma ninhada enorme de peixes, né? Cujo Marlin ainda não sabe qual nome quer, mas a esposa quer que um se chame Nemo. Mas a alegria do casal dura pouco, pois um predador, uma barracuda, acaba atacando o casal. E o Marlin é nocauteado. E a partir daí a gente não sabe o que houve com a Coral. Se ela fugiu ou o mais provável, que ela foi devorada pela barracuda. E junto toda a ninhada de ovos deles foi embora junto. E o Marlin se vê sozinho, tendo perdido sua família. Mas um último ovinho sobreviveu, né? E ele promete cuidar desse filho que sobreviveu, que o batiza de Nemo, que é o nome que sua esposa queria. Os dois crescem, têm uma vida relativamente pacata e tranquila na Grande Barreira de Corais, que é onde se passa esse filme. Mas o trauma de perder tudo tornou Marlin um pai extremamente super protetor, né? Alguém que não deixa praticamente o Nemo fazer nada sem achar que ele tá em perigo e que precisa da ajuda do pai, né? E só que num dia o Nemo, já cansado de tudo isso, acaba brigando com seu pai e faz uma coisa no impulso ali. Mas ele acaba sendo capturado por um mergulhador que estava passando por ali e acaba sendo levado e o Marlin não consegue impedir. Agora, o Marlin, junto de uma outra peixe que ele conhece nesse caminho, a Dory, vão ter que se aventurar e descobrir para onde o Nemo foi levado, que acaba por ser um aquário de um dentista em Sydney, na Austrália. E aí, será que pai e filho conseguirão se reencontrar? Devo dizer que esse filme, gente, eu cresci assistindo ele, eu assisti muitas e muitas vezes, né? Eu tenho ótimas lembranças com ele, né? Passando a tarde, revisitando essa história. Quando se é criança, você só pensa, é uma história sobre pai e filho, um filho que acaba sendo rebelde e o pai tem que resgatar ele, né? Mas na verdade ele carrega muitas e muitas lições pesadas e até polêmicas na nossa sociedade, né? Uma delas sendo a superproteção. Quem é pai, quem é mãe, talvez não olhe com maus olhos para isso, afinal, você tem que proteger o seu filho, é o seu bem mais precioso. Mas o Marlin, a gente vê não só um pai bem protetor, a gente vê uma pessoa ferrada psicologicamente, alguém que está traumatizado e que aparentemente não fez nada para curar esse trauma, de fechar essa ferida que ficou aberta com a perca da Coral e dos seus outros filhos, né? E é por isso que ele age desse jeito com o Nemo, né? Pois ele tem medo do Nemo se machucar ou acabar morrendo, afinal é tudo que ele sobrou. Se ele perder isso, ele não terá mais nada nessa vida, né? Mas por outro lado, essa super proteção excessiva que ele tem com o Nemo, chegando até ser tóxica, né? Acabou tendo consequências negativas também para o próprio Nemo, né? Onde ele simplesmente mostra ali que não conseguia fazer nada sozinho, né? Nem sequer se divertir com os amigos, né? Por conta da super proteção, da preocupação constante do pai dele, né? Só que a gente vê nesse ponto do filme que isso já tá desgastando os dois, né, onde o Nemo, no momento ali até surta, né, por causa do seu pai, né, que não para de ser super protetor, de querer proteger ele, até mesmo quando ele não tá em perigo, né. A gente sabe que pai e mãe quer sempre o bem do filho, mas superproteção é uma coisa que é extremamente tóxica e nociva para os dois e vai degradando o relacionamento de pai e filho desse jeito, ou mãe e filha, dependendo aí de quem você estiver falando, né, de qual família, né. E só que além disso, a gente vê que o Marlin, com o tempo, vai passando por uma transformação também, onde ele continua sendo esse pai obstinado que quer agora resgatar o seu filho que foi levado para longe, né? Só que com o tempo a gente vai vendo que ele vai aprendendo com seus erros, né? Vendo o quão reprimente ele foi com o Nemo em alguns momentos, né? De tão firme, tão super protetor que ele era, né? E ele vai vendo isso, né? Mesmo que ele ainda se preocupe muito com o seu filho. E o Nemo também percebe que exagerou, passou do ponto com seu pai, pois ele acabou se colocando sim em perigo.
E depois, lá no aquário, ele tem a oportunidade de amadurecer e de aprender com os seus próprios erros. Além do fato de que ele sempre falava que tinha uma barbatana ruim, né, uma barbatana pequenininha, que é onde, quando ele era um ovo, ficou rachado e trincado, foi bem na barbatana dele. Mas lá no aquário, ele aprende que aquilo não é uma coisa que segura, que limita demais ele, que ele consegue, se ele se esforçar, se empenhar, ele consegue. Tanto que os outros peixes que vivem ali no aquário, eles são liderados pelo Gil, que é um outro peixe que tem a barbatana toda rasgada, né, por já ter tentado fugir daquele aquário várias vezes e nunca ter dado certo, né. Mas agora com o Nemo, ou como eles começam a chamá-lo, o Minhoca, quem sabe eles consigam escapar do cativeiro e voltar para o mar. E é nesse plano de fuga que o Nemo realmente surpreende, né, onde ele toma uma atitude e ele vai até o fim com ela, ele vai firme, ele confia em si mesmo para conseguir isso. E no final do filme também, no último arco ali, ele também demonstra uma confiança grande também em fazer a coisa certa, né. Isso é uma evolução muito legal, você vê de um lado e do outro, né. E é claro, no fim, os 2 se reencontrando e depois o Marlin se tornando mais maleável com o Nemo não sendo mais tão super protetor, cara, é um momento de encher os olhos, né. Pois como todo filme, né, de pai e filho ou de mãe e filha, esses filmes de família, né, tem esse momento emocionante onde os 2 aprendem, fazem as pazes e evoluem juntos, cara. Isso é muito legal de se ver em tela. Quando criança eu já gostava disso, mas como adulto agora, a gente entende muito melhor como essa mensagem é muito mais profunda, né. E como esse filme é deveras emocionante em alguns casos, né. Indo para outros personagens, nós temos mais um personagem que é icônico, que é a Dory, um cirurgião patela, né, desculpe se eu falei errado o nome da espécie do peixe, né, que sofre de perca de memória recente, né, onde ela fala uma coisa, mas no segundo seguinte, ela esquece, não é? Isso é algo curioso que rende cenas de humor, mas também cenas meio tensas durante o filme, né, pois realmente até o Marlin vai ficando agoniado, tipo: "Cara, você esquece de tudo, como você vai conseguir se lembrar de alguma coisa, né?". Só que a gente vê também que a Dory, ela é traumatizada também por isso, né, ela vive de um trauma, pois ela não lembra de nada. Não lembra da casa dela, não lembra dos pais, não lembra às vezes quem ela é, não lembra do próprio nome, né. E isso vai mexendo com a sua cabeça, vai te perturbando, né. Tipo, você não pode ter uma coisa importante, porque você vai esquecer daquilo em algum momento, né. E é por isso que ela serviu tão bem como uma dupla para o Marlin. O Marlin, é claro, né, sempre lembrando, ajudando ela a se lembrar das coisas, refrescando a memória dela, e ela incentivando o Marlin, né. Quando até no momento que eles estão perseguindo uma máscara, que é do mergulhador que pegou o Nemo, e ela cai no ponto mais escuro do oceano, o Marlin não consegue ir lá porque é muito escuro, né, mas a Dory incentiva ele de uma forma curiosa, com aquela famosa frase dela: "Continue a nadar". Uma frase que a gente pensa: "Ah, é só a marca registrada do personagem", mas depois a gente vai vendo, é um dos ícones desse filme, né, "Continue a nadar". E também uma frase bem simbólica, né, onde: "Tá, não deu certo o que você tentou? Continua a nadar, continua em frente, vamos fazer dar certo, tenta de novo", né. É uma frase que quando criança você pensa uma coisa, quando vê adulto você entende o significado real dela, né. Isso é muito legal, por isso que é bom você revisitar esses filmes quando você pode, né, como eu fiz com ele agora. E agora os outros animais, tanto o pessoal que vive ali por perto de onde o Nemo e o Marlin moram, os personagens do aquário, né, e até mesmo os que a gente vai encontrando ao longo do caminho, cara, quem aí é biólogo, quem gosta de biologia, gosta de vida marinha, com certeza vai se deliciar com esse filme, pois tem todo tipo de animal. Temos peixe, moluscos, tartarugas, águas-vivas, né, peixes exóticos, né, tubarões, né, que não podia faltar no filme de fundo do mar, tubarões, né, que é outro ponto legal que eu gostei, viu. Onde o Bruce, o grande tubarão branco do filme, né, ele é líder de um grupo de apoio, de ajuda aos tubarões, que só tem 2 membros por enquanto, né. Um grupo de apoio que visa ajudar eles a se verem de uma forma melhor, né, e não só como máquinas de matar, como todo mundo vê os tubarões, e mostrar que os tubarões podem ter amigos peixes, né. Eu achei muito legal essa sacada, pois lembra muito esses grupos de autoajuda, seja pra gente que tem depressão, os alcoólicos anônimos, né. Você aí, inclusive escreve, você conhece alguém que frequenta esses grupos ou você frequenta? Escreve pra mim
bem aqui, né, e me fala se você entendeu a referência no desenho, né. Eu gostei muito de que eles colocaram esse detalhe no Bruce e nos amigos dele, né. Em resumo, meu, Procurando Nemo é um filme extremamente cativante e marcante. Quem assistiu lá atrás, quando saiu, ou um pouco depois, certamente vai se lembrar direto dele. E eu fui um desses, né? Eu nasci em 2002, né? Eu peguei ali bem perto do lançamento dele e eu fui assistindo ano após ano, né? Você que nunca ouviu falar, tá conhecendo agora, dá uma pesquisada aí e assiste ele, você não vai se arrepender. E se você for um pouco sensível, prepara a caixa de lenço, porque você pode talvez precisar dela, né? Porque esse filme, além de cativante, ele é bem emocionante, viu? Quem assistiu uma vez vai concordar comigo. Procurando Nemo é um filme espetacular. Bem, essa foi a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários. Aproveita e me escreve aí. Qual outro filme clássico dos anos 2000 você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal? Me escreve para mim aqui. Se gostou, clica no gostei aí, compartilha para os seus amigos, ativa o sininho aí para receber mais notificações do meu canal, se inscreve nele também, né? Eu me despeço de vocês. Muito obrigado quem me assistiu até aqui e até mais.